que irei contar através desse relato, de certa forma é algo que eu ouvia falar muito, mas nunca dei atenção. Trabalho em uma empresa que presta serviços de montagem e manutenção de silos por todo o Brasil. Muitas empresas já têm como um contrato de trabalho formalizado, onde 2 ou 3 vezes por ano, toda a nossa equipe se dirige até o local, para efetuar as devidas assistências. Me chamo Eloy Mendes Ribeiro, moro em Campo Mourão, e há alguns dias recebemos a notícia que a empresa que trabalhamos tinha ganhado uma licitação de trabalho para prestar serviço e assistência a uma empresa que está localizada na área rural da cidade de Vitória da Conquista, no estado da Bahia. Já tínhamos data e hora certa para que nossa equipe estivesse se dirigindo até essa cidade. Seria uma sexta-feira, próximas 3 horas da tarde, e junto comigo estaria mais 2 companheiros de serviço, Antônio Carlos, de 45 anos, que além de ser o trabalhador mais antigo da empresa, sabia como ninguém como resolver qualquer problema, e um rapaz que todos nós chamávamos de Digão, apelido que recebeu por se chamar Diego, o mais novo contratado da empresa. A viagem era toda por conta da empresa, e tudo já estava certo. Tão logo chegássemos no aeroporto da cidade, já estaria um carro à nossa espera, e esse mesmo carro nos levaria até a empresa onde iríamos prestar nossos serviços. Até onde sabíamos, teríamos que fazer a troca de toda a parte elétrica, de alguns silos que há algum tempo não funcionavam. Depois de chegar no aeroporto e nos dirigir até o carro, começamos a fazer o caminho até a empresa. Também era possível apreciar um pouco da cidade e também da área rural. O motorista se chamava Adão. Ia nos falando sobre alguns pontos turísticos que existiam por toda a extensão da cidade. E também falou que não muito longe da empresa, tinha um pequeno vilarejo, famoso por suas festas, e que esse final de semana não seria diferente. Como fizemos uma boa amizade com o motorista da empresa que foi nos buscar, ele acabou nos convidando para irmos até esse vilarejo no sábado, e nós aceitamos. Passado um bom tempo, que já estávamos naquela estrada, era possível ver que estávamos nos aproximando de uma empresa. Tão logo chegamos, notei que a empresa que iríamos passar alguns dias tinha uma grande portaria de segurança, e os homens que estavam lá estavam fortemente armados. Então, depois de entrarmos na empresa, nos dirigimos até o escritório, onde o dono daquele lugar já estava à nossa espera. E depois de nos comunicar quais problemas estava tendo com alguns silos, ele pediu para que um dos trabalhadores da empresa nos acompanhasse até onde ficaríamos acomodados. Eram quartos que foram feitos ao lado de um grande refeitório, onde os trabalhadores faziam suas refeições, e sem dúvida alguma faríamos também. Então, depois que aquele trabalhador nos deixou na porta do nosso dormitório, recebemos um alerta daquele trabalhador, que acabou deixando não somente eu, mas também meus companheiros de trabalho pensativo. Aquele homem falou que logo após a janta, o melhor a se fazer era ir para os dormitórios e não ficar andando ao redor da empresa. E quando perguntamos o porquê, aquele homem simplesmente desconversou e tratou de voltar a seus afazeres. Então logo colocamos nossas coisas no quarto, eu e o senhor Antônio fomos até alguns silos e no final do término do expediente, já tínhamos discriminado em uma folha de papel uma relação de peças que precisavam ser trocadas. Essas peças seriam encomendadas e chegariam na segunda-feira. Então teríamos boa parte do sábado para remover peças que estavam com defeito e também trocar boa parte da elétrica dos 2 silos. Então, quando retornamos para os dormitórios, Diego já tinha organizado todas as nossas coisas. E também notamos que nosso quarto não era tão grande. Possuía 2 beliches e uma pequena mesa. Diego então falou que no momento em que estávamos no silo, um dos trabalhadores da empresa foi até onde ficaríamos por alguns dias. E falou que a empresa tinha implantado novas regras, devido a alguns problemas que estava passando. E quando perguntei quais seriam essas regras, Diego falou que os funcionários não deveriam ficar transitando pelo pátio da empresa depois das 9 da noite. E, se possível, todos deveriam ficar em seus quartos. E quando foi lhe perguntado o porquê, esse homem falou que a empresa, durante as noites, tem recebido a visita de algo, que tem feito muitos trabalhadores perderem a vontade de continuar trabalhando nesse local.
Então, quando perguntei se aquele homem já tinha visto o animal que vinha aparecendo durante as noites, fiquei surpreso com tudo que ouvi. Diego então falou que o animal é muito parecido com um enorme cão, com grandes orelhas pontiagudas. E quase todas as noites é possível ouvir o pessoal da segurança efetuando disparos com suas armas, e esse mesmo animal correndo por boa parte da empresa, até sumir na mata. Quando vi o companheiro dizer que tudo indicava que esse animal era um lobisomem, simplesmente me calei. Abaixei minha cabeça e não sabia o que pensar. Cheguei a imaginar que poderia ser coisa de peão de obra, que estava saindo com conversa só para ver como reagiríamos a tal comentário. Nenhum de nós falou mais nada, e depois de um banho, fomos até ao refeitório para jantar. E lá encontramos o companheiro Adão, que foi nos buscar no aeroporto. Fomos até a mesa que ele estava, e fizemos nossa refeição por ali. E não demorou muito para que o companheiro nos perguntasse se a nossa ida ao vilarejo ainda estava certa. Nem me dei conta que se tudo o que foi dito viesse a ser verdadeiro, não seria uma boa ideia sairmos à noite, e acabei respondendo que sim. Então, depois da janta, voltamos para o nosso quarto e decidimos descansar. A noite foi calma, não fomos acordados por nenhuma agitação pela empresa, ou animal que aparecia como ouvimos falar. Tudo parecia que foi apenas uma brincadeira. Tão logo acordamos pela manhã de sábado, tratamos de logo começar a retirar as peças que precisavam ser trocadas. Seria um dia de serviço longo. O expediente da empresa era até meio-dia. Eu e meus companheiros continuaríamos trabalhando até próximas 4 da tarde. E assim o fizemos. Então, depois de tudo já estar resolvido, quando era próximo das 3:30, já estávamos reunindo nossas ferramentas. Quando Adão veio até nós e falou que próximo às 18 horas passaria pela empresa para que fôssemos até o vilarejo. Então tratamos de nos apressar, depois de um dia cansativo de trabalho. Eu não via a hora de tomar um bom banho, relaxar um pouco e, próximo ao horário combinado, começar a me arrumar. Seria bom poder sair um pouco e aproveitar o festejo. Isso era o que eu e meus companheiros pensávamos. Quando foi próximo às 18 horas, Adão chegou na empresa. Então trancamos o quarto e entramos no carro e fomos até o vilarejo. O lugar era muito bonito. Parecia que toda a pequena vila estava em festa. Bandeirinhas espalhadas de um poste a outro. Boa parte do povo estava trajado para apresentações que viriam a ter. Isso sem falar que tinha muita comida e bebida à vontade. Logo após as apresentações que foram realizadas pelo povo, um grupo local começou a tocar músicas raízes, que animaram ainda mais a população. E com isso, até mesmo eu e meus amigos fomos pegos de surpresa. E quando nos demos por conta, já estávamos dançando por entre aquele povo. Entre uma música e outra, o intervalo nos possibilitava conhecer ainda melhor o povo daquela região, que surpreendentemente nos recebia com muita alegria. Passado algumas horas de festejo, e também sem contar que já era muito tarde, achamos melhor nos despedirmos dos novos amigos que fizemos e retornar para a empresa. Se fosse por Adão, passaríamos a noite e também o dia de domingo, pois tudo indicava que a festa não tinha hora para terminar. Então, quando estávamos retornando, boa parte do trajeto tinha que ser feito com o carro bem devagar, pois a rua era muito cheia de buracos e também alguns lugares tinham grandes desfiladeiros. Mas em determinada parte do caminho, Adão falou que o carro estava apresentando problemas. Parecia que o motor perdia a força e ainda faltava perto de 400 metros para chegarmos na empresa. Como o pior da estrada já tínhamos feito, Adão nos deu a ideia de fazermos o restante do caminho até a empresa a pé. O carro foi travado e durante o dia retornaríamos para tentar resolver o problema. Então, no momento em que estávamos fazendo o caminho a pé e já estávamos a alguns metros do carro, Adão se calou e não falou mais nada. Então o senhor Antônio acabou quebrando o silêncio da noite e lhe perguntou se Adão estava preocupado em deixar o carro naquele local. Adão falou que não, que o lugar era tranquilo e seu carro era conhecido pelos sitiantes locais. Então novamente Antônio perguntou o que o preocupava. Adão falou que aquele horário não deveríamos estar andando a pé, ainda mais por aquele lugar.
Admito que quando ouvi Adão falar aquilo, fiquei um pouco espantado, mas não falei nada. E não demorou muito para começarmos a ouvir o som de galhos quebrando na mata. Parecia que alguma coisa já vinha nos acompanhando. Quanto mais olhávamos na direção em que se ouvia o som de galhos quebrando, mais o medo tomava conta de todos nós. Em determinado ponto da estrada, aquilo pareceu correr por entre a mata. Conseguimos ver uma enorme sombra negra que cruzou a rua, e nesse momento vimos que aquilo estava à nossa espreita. Estava esperando o melhor momento para nos atacar. Olhamos para os lados, à procura de qualquer coisa que pudéssemos usar para nos defender. Então Adão e o Sr. Antônio começaram a pegar algumas pedras, e eu e Diego conseguimos achar alguns galhos secos que estavam caídos pelo barranco, e continuamos fazendo o caminho até chegar no local em que vimos que algo muito grande tinha cruzado a rua. Então nesse momento olhamos para a mata e conseguimos ver como se fosse uma grande sombra que estava em pé. Também era possível ouvir sons de grunhidos que se aproximavam ainda mais. Foi então que aquela coisa soltou um grito que cortou a noite. Ainda me lembro como se fosse nos dias de hoje. Aquele grito parecia um uivo dado por um cão, mas se misturava com um grito quase humano. Naquele momento, pedras e galhos foram jogados na direção em que aquele animal estava. Eu e meus amigos corrimos o mais rápido que podíamos. E no momento em que estávamos chegando na empresa, notamos que algo de estranho já tinha acontecido, pois a movimentação dos guardas e também de outras empresas que prestavam serviços ali era muito grande. Então perguntamos a um dos guardas o que havia acontecido, e ele nos falou que um dos dormitórios tinha sido invadido, e que só não aconteceu o pior porque não tinha ninguém no quarto. Quando fomos até nosso quarto, tivemos uma surpresa. O quarto invadido era o nosso. Se estivéssemos dentro do quarto, no momento em que a fera invadiu, o pior poderia ter nos acontecido. Então voltamos rapidamente à portaria e contamos tudo o que nos aconteceu quando retornávamos para a empresa. E nesse momento, conseguimos ver que muitos trabalhadores estavam voltando correndo até a guarita e falavam que o lobisomem estava na mata. Todos estavam com medo de sofrer um novo ataque. Então nesse momento notei que Diego não estava conosco, e quando olhei em direção ao nosso quarto, que ficava a uns 50 metros da guarita, vi Diego na porta, e também aquele cão do inferno caminhando em sua direção. Os guardas fizeram disparos para tentar afugentar aquela coisa, mas de nada adiantou. Então no momento em que os guardas correram em direção à fera, eu fui junto. Um dos guardas perguntou se eu sabia usar uma arma de fogo, e me deu uma arma. Quando o lobisomem nos viu, disparou em direção a Diego, que estava de costas para aquela fera. No momento em que disparamos, Diego notou a aproximação daquele ser e se trancou novamente no quarto. Aquilo se jogou por 2 ou 3 vezes na porta e não conseguiu derrubá-la. Então aquele ser investiu sobre nós, que no mesmo momento abrimos fogo contra aquela besta do inferno. Então quando aquilo chegou em um certo ponto da empresa, onde a luz era mais forte, conseguimos ver aquele ser. Nunca tinha visto nada igual em toda a minha vida. Aquilo parecia uma pessoa de porte médio, e com a cabeça de um cão com grandes dentes em sua boca. Também era possível ver suas mãos deformadas e com grandes garras negras. Aquilo exalava um cheiro muito forte, que parecia carniça. Naquele momento abrimos fogo contra aquela criatura, e conforme os seguranças se aproximavam, aquela fera também se afastava em direção à mata. Incrivelmente aquilo conseguiu escapar com vida. Então no momento em que se embrenhou na mata, conseguimos ver aquilo abaixado por entre a vegetação e nos observando. Então aquilo sumiu. Depois de ter certeza que Diego estava bem, e como já se aproximava das 5 da manhã, ninguém mais tinha cabeça para dormir. Ficamos reunidos próximo à guarita, e tão logo o dia chegou, voltamos até o carro de Adão. Logo depois de ajudá-lo, pedimos para que Adão nos deixasse na cidade. Nos hospedaríamos em algum hotel e na segunda-feira voltaríamos terminar nosso serviço. Então na segunda-feira, tão logo chegamos, os guardas nos contaram que no domingo à tarde, próximo à empresa, foi achado o corpo de um homem que morava em uma pequena casa que tinha na mata. Esse homem tinha sido alvejado por balas. Um dos guardas nos falou que tudo indicava que aquela pessoa era o lobisomem. Então, quando perguntei como tinha tanta certeza,
Ele me respondeu que as balas que o atingiram eram do mesmo calibre usadas por eles. Depois que terminamos o serviço e retornamos para a nossa cidade, eu fiquei pensando em tudo que vivenciamos naquele lugar e cheguei à conclusão que não importa o lugar, o mal existe e pode nos surpreender quando menos esperamos. Boa noite.